Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vou continuar com vocês as nossas aulas e vou estar passando sempre pelo YouTube, tá? O esquema vai ser assim, eu passo a aula, explico a matéria, vocês vão acompanhar pelo livro didático também, depois no livro didático já vão ter os exercícios. Enquanto vocês não estão com esse livro, eu vou fotografar as páginas para vocês irem fazendo. Hoje eu vou continuar falando com vocês sobre os autores modernistas. Hoje eu vou falar sobre um poeta, sobre uma pessoa muito especial. E quero que vocês fiquem bem calmos e tranquilos, né? Não entrem em pânico, por favor. Vão mandando as atividades conforme vocês vão terminando. Nós temos alguns prazos para entregar nota, tudo como era antes. Vai continuar assim. Mas eu peço que vocês se organizem e não deixem para a última hora, porque senão vai ser um montante de coisa enorme, assim, tanto para vocês quanto para nós. A gente não tem condição de na última hora corrigir tudo, tá? Vou começar essa semana dando as devolutivas de tudo que vocês fizeram, para ver quem precisa ir para uma recuperação intensiva, tá certo? É claro que quem não fez vai ter que fazer recuperação, é óbvio. E é mais uma chance que a gente dá para a pessoa tentar conseguir se recuperar mesmo daquilo que é o conteúdo mínimo que ela não está conseguindo atingir. Bem, então hoje o nosso autor é o Manuel Bandeira. Quem foi o Manuel Bandeira? Manuel Bandeira, ele nasceu no Pernambuco, no estado de Pernambuco, em 1886, e ele ali nasceu no Recife, capital de Pernambuco, e lá, muito cedo, ele já se tornou professor de literatura, ele já mostrou um talento especial para a literatura, mas o desejo dele mesmo era ser arquiteto. Então, em 1904, ele veio para São Paulo, para a Escola Politécnica, para cursar a arquitetura. No entanto, ele começou com uma tosse muito forte e ele descobriu que ele estava com tuberculose. E vocês sabem que tuberculose, até nos nossos dias, hoje com todo avanço da farmacologia e da medicina, ainda é uma doença que nos desafia bastante, porque na época não tinha cura. Hoje tem, mas o processo é no mínimo de 6 meses com diferentes tipos de antibiótico. Então, imagine você, ele tinha em torno de 18 anos quando ele teve esse diagnóstico de uma doença que não tinha cura e as pessoas duravam pouco tempo quando tinham tuberculose. Os tratamentos que eles tinham assim para tentar dar não tratar a causa, mas tratar assim a pessoa a ter um tempo maior de vida, era através de tudo aquilo que se tinha na época, mas normalmente eles enviavam as pessoas para lugares onde o ar fosse bem puro, onde houvesse hospitais assim de ponta, né? Só pessoas que tinham muito dinheiro conseguiam fazer isso. A maior parte não tinha acesso a isso e morria rapidamente, inclusive. E como é que a tuberculose, todo mundo sabe, ocorre no pulmão, né? É uma doença que acomete o pulmão e a pessoa começa a começa a tossir e tossir sangue, tossir, quando vê tá o pulmão saindo da pessoa na tossida, né? E ela pega, como que pega a tuberculose? Ela pega o coronavírus, pega no ar, né? Pega as partículas pelo ar. Bem, como ele tinha uma boa renda, ele começou a fazer o tratamento, parou tudo que ele estava fazendo. Assim, sonhos, né, de futuro. Imagina um jovem de 19 anos, de casar. Quem ia querer casar com uma pessoa tuberculosa? Que futuro ia ter, né? Então, ele não se permitia também. Falou, para que eu vou estudar? Se eu vou morrer agora aí, né, tô com essa doença terrível.
Mas daí por isso ele tentou se tratar. Então ele foi para vários lugares no Brasil onde tinha hospitais tentavam tratar, e até fora do país. Ele acabou num hospital na Suíça, onde ele até conheceu algumas pessoas que eram ligadas também à literatura. E, na verdade, ele foi morrer em 1968. Carl Cury. Se nasceu em 1886 e morreu em 1968, isso quer dizer que ele viveu muito além das expectativas. E nem ele acreditava, ele falava, mas não acredito que eu estou vivendo tanto tempo, né? Ó, se a gente fizer um cálculo aqui, base, 68 mais 14, ele viveu muito tempo, né? Mais de 70 anos aí na carcunda. Pois bem, desculpe. E a cidade que ele escolheu viver aqui no Brasil, grande parte da vida dele foi o Rio de Janeiro. E lá ele conheceu os intelectuais, os escritores de lá, e foi lá que ele conheceu inclusive Drummond, Vinícius de Moraes. E a primeira obra que ele escreve, né, é em 1917, chama-se Cinza das Horas. E a gente vai ver o poeta aderindo às tendências modernistas, ou seja, a literatura dele tendo características modernas, reais mesmo, vai ser mais numa literatura mais para frente. Lá em 1930, a literatura dele vai ter características bem modernistas. Essa primeira obra que ele tem ainda vai ter traços do simbolismo, do parnasianismo, que são as influências dos séculos XVIII, aliás, séculos XIX, desculpe. Pois bem, continuando. E o que a gente vai observar, né? Os versos dele falam sobre o dia a dia, né? Sobre o dia a dia. E normalmente são melancólicos, porque, qual a razão? Por causa dessa doença, né? Por causa dessa doença que ele foi acometido, a tuberculose. Mas ele consegue, depois de um tempo, que ele vê que ele não morre, ele se torna muito, assim, muito interessante, muito engraçado. Ele já acha que ele tá no lucro, ele vai vendo os colegas dele todos morrendo, e ele que achava que ia morrer primeiro, não morria. Então, ele vai refletindo, porque quando você está com o diagnóstico assim, de uma doença incurável, você começa a refletir sobre os verdadeiros valores da vida, aquilo que realmente é relevante, aquilo que a gente deve se preocupar. Então, a poesia dele é muito única por esse lado, né? Vai falar da solidão também, que ele se sentia muito sozinho. E ele é considerado o mestre do verso livre. O que é o verso livre? É o verso sem preocupação com rima, né, com estrofação. Então, o que mais que a gente pode falar sobre ele? Outra coisa, outro tema que a gente observa muito na poesia, no poema dele são a saudade, tá? Vamos lembrar que dentro de quando a gente fala poesia, poema, são coisas diferentes, né? A poesia é o lado concreto o poema é o lado concreto e a poesia é a parte imaterial. Essas são as emoções de uma poesia. E, na verdade, são as emoções do poema é a poesia. Ai, que confuso, né? Vamos voltar tudo, então. Ó, presta atenção. Nós temos os poemas. Os poetas escrevem poemas. Os poemas é o que a gente vê, são as palavras, né? As estrofes, as palavras. E a emoção, o sentimento que está incutido naquele escrito, naquele poema, a gente chama de poesia. Então, poesia é usado, às vezes a gente usa de forma errada, porque ela trata dessa questão não da escrita, mas da emoção, daquilo que não é, daquilo que é abstrato, imaterial, tá bom? Bem, que mais? É isso, basicamente é isso, né?
Vou passar agora para vocês alguns exercícios, alguns trechinhos de fragmentos de poemas dele, para vocês entenderem essa questão do que ele tratou na poesia dele, tá bom? Vou passar aí um texto, o primeiro texto chama-se Andorinha, o segundo Momento num Café, e o terceiro texto pequenininho, tudo pequenininho, Nova Poética, tá bom? Eu já vou dar uma lidinha com vocês nesse texto, vou ler e já vou tirando alguma dúvida agora mesmo, naquilo que eu percebo que a maioria dos alunos já tem dúvida quando leem esses textos. Então, o texto 1 da Andorinha, eu vou ler aqui para vocês. Fala assim: Andorinha lá fora está dizendo, passei o dia à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste. Passei a vida à toa, à toa. Esse é um trechinho aqui do Andorinha. Qual que é o tema? A solidão, né? Até devido à questão mesmo da doença, ele viveu sozinho e sem poder fazer grandes planos, porque ele ficava sempre na iminência desse fantasma da morte, achando que ele ia morrer a qualquer momento e porque que ia fazer planos, trabalhar, se ele ia morrer, estudar, se ele ia... mais ou menos isso. Pois bem, e o que salvou ele foi escrever, né? Aí ele escreveu aqui, Momento num Café. Isso aqui é muito profundo, prestem atenção. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Saudavam o morto distraídos, estavam todos voltados para a vida. Absortos na vida, confiantes na vida. No entanto, se descobriu num gesto largo, demorado, olhando o caixão, o esquife, né? Caixão esquife, longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Muito pesado, né? Quando fala que ali, aquele momento num café, o que é um café? É uma cafeteria, né? Como a gente conhece. Os velórios, os enterros, quando ocorriam no passado, normalmente as pessoas eram veladas dentro de casa e depois o caixão era levado até o cemitério e passava pela cidade. E quando alguém tinha morto, estava ali, passando o caixão daquela pessoa, a esquife daquela pessoa, as pessoas saíam de casa em reverência, baixavam a cabeça, o comércio fechava, coisa assim acontecia em respeito àquele momento fúnebre, né? E ali eles falam que muitos homens tiraram o chapéu, porque ó, todo mundo tá tirando o chapéu, vamos tirar o chapéu maquinalmente. E ali no respeito, mas estavam muito querendo saber, preocupados com esse negócio de morte. Estavam muito absortos, envolvidos, era na vida deles ali, no dia deles. Mas tinha uma pessoa especial, um homem entre aqueles, naquela cafeteria, que viu toda aquela cena de uma forma diferente. Ele entendia a efemeridade, como a vida é passageira. E ele fala assim, né, que a vida é traição. Por que a vida pode ser considerada, ele considerou a vida traição? Porque é essa certeza de que um dia todos nós morreremos. Nossa, professora, essa aula tá muito down. Não, gente, não posso fazer nada. É fato, né? Mas aqui ele coloca uma coisa impressionante quando ele fala assim, que esse observador do café, esse ser diferente dos demais, ele fala que ele via
aquilo como uma libertação, a morte. Nossa, isso é muito romântico, ultra romântico, vamos dizer assim, né? Que os poetas e artistas ultra românticos são aqueles que também concordam que a morte é uma saída. Claro que não é, né, gente? Por favor. Vamos pro outro, chega desse. O outro texto do Manuel Bandeira chama-se Nova Poética. Vou lançar a teoria do poeta sórdido. Sórdido quer dizer sujo. Aquele em cuja poesia a marca suja da vida. Vai um sujeito, sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco. Brim é um tipo de tecido muito branco, bem engomado. E na primeira esquina passa um caminhão, salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama, mancha de lama. É a vida. O poema deve ser como a nódoa do brim, a mancha na roupa, fazer o leitor satisfeito de se dar desespero. Sei que a poesia é também orvalho, mas este fica para as menininhas, as estrelas alfas, as virgens 100% e as amadas que envelheceram sem maldade. Ui, também bem pesado, né? Assim, você vê que ele vai usar, que o eu lírico fala que o poeta pode estar usando a poesia como uma forma para mostrar o lado sujo, né? Lados ruins, vamos dizer também, assim. Quando ele fala do sujo, que ele quer, na verdade, é falar do realismo, né? Ele cita aqui o real. Esse negócio de puro, imaculado, isso é idealização em romance. E aqui um pouco de machismo quando ele fala das menininhas, né? Ah, para as menininhas, para as sonhadoras. Como se os meninos não sonhassem, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Então, vou deixar aqui para vocês, vamos ver quantas questões. Ah, umas 50, não, tô brincando, menos, não vou matar vocês não. Vou deixar aqui 8 questões para vocês. E se vocês tiverem dúvida, lembrem-se, vão lá no PV que um dia eu respondo. Eu espero que essa semana eu vou responder tudo e já enviar as correções para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Esta semana eu vou me dedicar bastante a vocês. Até sexta-feira eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo. Saudades.